Agora nós estamos em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 13. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Vai dizer assim a palavra do Senhor, sobre pesos e medidas dos justos. Na tua bolsa não terá diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dará o Senhor o teu Deus, porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que faz injustiça. Diga injustiça. Então não tenha na tua bolsa duas medidas e dois pesos. Não tenha na tua casa dois pesos nem duas medidas, porque a abominação é para o Senhor todo aquele que faz isso, que procede com injustiça. Vamos até Jonas, por favor. Abra em Jonas. Aí você vai próximo do término do Antigo Testamento. Se você achar os evangelhos, volte. Vai voltando. Jonas no capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4, vai dizer assim a palavra do Senhor: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Oh, quanto drama! E disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de deixar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Feche os teus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da tua presença, Deus, mais uma vez. Aqui é um santo lugar de oração. Pai,
no meu espírito há uma certeza que há anjos que estão, ó Pai, nos cercando, há anjos que estão aqui neste lugar, são seres ministradores, que já estão liberando, ó Pai, aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Nós já tomamos posse de muitas coisas aqui, mas agora, Pai, queremos, Pai, a revelação da Tua Palavra, o ensinamento da Tua Palavra, porque ela guarda os nossos pés, Senhor, de nós não entrarmos no inferno. Pai, livra a nossa alma do mal, Senhor, e vem, porque a Tua Palavra é boa, Senhor, para edificar, consolar e exortar. Pai, por misericórdia, usa a minha vida, toda glória será dada a Ti, Jesus. Diga glória a Deus. Toma o seu lugar, por favor. Queridos, nós fomos até o livro de Jonas e lemos o último capítulo, e para mim, dos 4 capítulos, é o capítulo mais interessante, porque no 4º capítulo nós conhecemos o interior, o coração, os pensamentos deste profeta, porque os nossos pensamentos nos guiam, os nossos pensamentos nos levam a lugares. Por isso que há uma necessidade de mudarmos a nossa mentalidade. Mas no 4º capítulo, ele se torna tão interessante como os demais, porque nos revela quem realmente é Jonas. E a Bíblia nunca vai nos ocultar nada, porque às vezes nós precisamos ser expostos para sermos curados e tratados. Às vezes a nossa vergonha, a humilhação, ela precisa ser exposta, porque senão não haverá cura. Essa exposição se torna um confronto para nós. Mas a Bíblia, ela é tão linda porque ela não deixa oculto nenhuma falha dos nossos queridos irmãos, heróis da fé. Eu vou falar sobre Jonas. Sim, vou falar sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração, mas em especial quero começar a falar sobre pesos e medidas. Diga, pesos e medidas, porque o texto que lemos lá em Deuteronômio vai falar justamente sobre isso, sobre pesos e medidas. Isso é um assunto que nós precisamos entender e deixar isso penetrar o nosso coração e nos transformar. Porque o nosso caráter precisa ser tão parecido com o caráter de Jesus. E algumas palavras nós precisamos ouvir. Eu lutei para não pregar muitas coisas aqui, daquilo que eu quero trazer para vocês nesse domingo, mas o Espírito Santo encheu meu coração para trazer isso, porque eu tenho certeza que alguém vai ser ajudado por essa palavra. Deus vai livrar os pés de alguém aqui por conta desta palavra, porque às vezes nós estamos errando e nós precisamos que alguém diga para nós: você está errando. Porque se nós caminhamos achando que nós estamos no caminho certo, mas a palavra, ela vem como um espelho e ela reflete as nossas imperfeições. Hoje, algumas imperfeições serão reveladas, e nós estamos abertos para essa transformação, nós estamos abertos para esta cura. Vamos lá. Lá no tempo antigo, há muitos anos atrás, neste período, não havia uma moeda de troca. Então, como que eles compravam coisas? Você deve ter aprendido na escola, porque não há tantos anos assim atrás é que veio a existir o capitalismo, moeda, enfim. Então era pelo esquema de troca. Então eles trocavam coisas e usavam muito ouro, prata para essas trocas, para essas compras, mas também usavam trigo, usavam cereal, enfim, aquilo que cada um produzia, eles trocavam. Mas o texto diz, para que nós tenhamos no nosso bolso, na nossa casa, uma medida só, uma forma só de pesar.
Porque precisamos ser justos, diga justos. Nós precisamos ser justos. Então nós precisamos na nossa casa de ter apenas uma escala, apenas uma balança, apenas um instrumento de medir. Precisamos ter na nossa bolsa apenas uma escala, uma balança, algo para medir, mas só um, porque aquilo que nós pesamos, nós vamos ver o valor que aquilo tem, porque aquilo que você não mede, aquilo que você não pesa, você não dá muito valor, mas o valor começa a vir quando você pesa. Então, quanto tem de ouro? Quanto tem de cevada? Quanto tem de trigo? Você precisa pesar aquilo para avaliar aquilo, ok? Então nós precisamos ter uma balança, uma medida, uma escala justa. E o texto está dizendo para nós que isso é bom, porque abominável é para o Senhor a injustiça. Porque se você tem uma escala para medir uma coisa, uma outra escala para medir outra coisa, você pode ser justo com um e injusto com o outro. Por isso que nós precisamos ter apenas uma escala, apenas uma forma de medir. Eu não posso ter no meu bolso uma fita para medir algo e no outro bolso uma fita diferente para medir a mesma coisa, porque eu vou cometer uma injustiça, e eu não posso cometer essa injustiça, porque abominável é aos olhos do Senhor. No nosso coração, na nossa vida, nós temos uma medida, nós temos uma escala de valores, nós temos uma forma de avaliar algumas coisas, nós temos indiferenças, porque a nossa forma de avaliar as coisas nos faz diferentes, e às vezes a indisposição que você tem com alguém é por causa desta forma que você tem de medir as coisas, porque você mede de um jeito e aquela pessoa mede de outro jeito, aquela pessoa vê de uma forma e você vê de uma outra forma. Por isso que poucas pessoas gostam de falar de política, gostam de falar de futebol, gostam de falar de religião, gostam de falar sobre vários assuntos, porque cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai ter uma percepção daquilo, porque cada um vai olhar de uma forma. Hoje de manhã eu lembrei que quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular, eu fui prestar para arquitetura, irmão. Queria ser arquiteto, uma vez eu quis ser arquiteto, e eu fui prestar, eu comecei até a estudar arquitetura, e eu fui fazer a prova, eu fiz a prova escrita, enfim, redação. Quem já fez vestibular sabe como é, mas na arquitetura você tem uma prova diferente, uma prova de habilidade. Então você precisa desenhar algo, alguns desenhos são pedidos para você nessa prova, para você ser aprovado como aluno. E uma das provas que eu fiz, nós estávamos em uma sala muito grande, e as cadeiras em círculo, todas aquelas pranchetas de arquiteto, mas no meio havia uma mesa com um baita bloco grande assim, ó, de concreto, e havia um serrote como que se cortando aquele concreto assim, enfiado ali, e nós, cada um sentado em um lugar, precisávamos desenhar aquele bloco de concreto com aquele serrote. Será que o meu desenho saiu igual ao desenho de 10 pessoas para lá de mim? Não saiu, porque cada um tinha uma visão, cada um tinha uma perspectiva daquele objeto que precisava ser desenhado para ser avaliado. Nós podemos olhar, todos nós, para algo, mas cada um vai ter um ponto de vista, porque cada um vai dar um valor para aquilo, como acha, como pensa,
porque nós usamos algumas lentes, e nós precisamos aprender a julgar as coisas usando a lente da palavra de Deus, usando a lente das escrituras do Senhor. Não adianta eu julgar as coisas com a lente de um corintiano, irmão. Palmeirense para mim, irmão, é porco. São Paulino para mim é pó de arroz. Só que aí, eu não posso usar uma lente de um cara religioso. Já pensou? O assembleiano usa a lente do assembleiano, o da congrega usa a lente da congrega. Nós vamos parar aonde? Se nós formos avaliar as coisas, cada um usando a sua lente. Nós precisamos usar a lente da palavra de Deus para sermos justos, ok? Nós precisamos. Então nós precisamos ter apenas um peso e uma medida. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu posso estar na minha casa junto com a minha esposa, Bispa Beth, e nós assistindo lá um baita filme legal. Ah, que filme bacana. Nós estamos assistindo o mesmo filme na mesma casa, nós estamos comendo a mesma pipoca, mas quando acaba o filme, nós vamos conversar. Ela viu algumas coisas que eu não vi, e eu vi algumas coisas que ela não viu. Eu percebi algumas coisas que ela não percebeu. Ou percebemos a mesma coisa, só que eu percebi do meu jeito, ela percebeu do jeito dela. Por quê? Porque nós somos diferentes, você é diferente, nós temos percepções diferentes. Mas sabe qual é o grande segredo de uma família, de um casamento? É ele saber que ele é diferente, é você saber que você é diferente, mas nós respeitarmos os pontos de vista e entendermos o ponto de vista do outro. Acho que o grande segredo de um casamento está aí, de você saber que você pensa diferente do outro, mas você sabe, respeita e você tenta entender, e aí você cresce na força do Senhor. Um casal que pensa assim, ele cresce, ele é fortalecido, mas cada um por si. Sabe, eu penso do meu jeito, você pensa, você não quer nem saber porque o outro pensou daquele jeito. Aí, meu irmão, teu casamento vai afundar, vai parar sim num divórcio. Mas quando ambos caminham juntos, eu entendo o seu ponto de vista. Ah, meu bem, eu também entendo o seu ponto de vista. Então nós vamos avançar na força do Senhor, e o diabo não pode contra a tua vida, não pode contra você. Oh! Aleluia! Nós precisamos aprender a respeitar pontos de vista. Nós precisamos aprender a respeitar a percepção. Precisamos. Talvez você não esteja olhando da mesma forma que eu, porque nem sempre eu vou estar certo e você vai estar errado, ou nem sempre você vai estar certo e eu vou estar errado, porque vai depender do ponto de vista, vai depender da forma que nós estamos medindo, vai depender da fita métrica que nós estamos medindo, da escala que nós estamos usando para medir aquilo. Agora, o que nós não podemos é usar uma fita métrica para nos medir e usar uma outra fita métrica para medir o nosso irmão. Isso nós não podemos. A mesma fita métrica que você mede a sua língua, meça também a língua do seu irmão. A mesma fita métrica que você mede as besteiras dos teus filhos, meça a besteira dos filhos dos outros. A mesma fita métrica que você usa para medir os seus pecados, use essa mesma fita métrica para medir o pecado dos outros. Porque quando o negócio é com você, você alivia a barra. Mas quando o negócio é com os outros, aí você vê diferente. Jesus disse assim: como você mede, você vai ser medido. E antes de nós vermos o cisco no olho do nosso irmão, não podemos nos esquecer que há uma trave nos nossos olhos. Mas nós precisamos fazer tudo isso. Se você quer ser justo, não vá segundo a sua justiça, porque a justiça própria, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Hoje é mods absorvente. Naquele tempo era um paninho que a mulher... Trapo de imundícia é isso. A tua justiça é como trapo de... Ai, que nojo! A tua justiça própria
Mas quando nós julgamos as coisas à luz da palavra, diz a palavra mostra, a palavra revela, então nós estamos praticando a justiça. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas no nosso bolso, na nossa bolsa. Não podemos ter 2 pesos e 2 medidas na nossa casa. Nós precisamos ter apenas 1 peso e 1 medida. Alguém pode celebrar o Senhor aqui? Nós não podemos avançar com a nossa mente, a nossa ótica de um religioso. Nós não podemos sair por aí metralhando as pessoas com o nosso dedo e nos esquecendo dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós não podemos sair por aí achando que nós somos melhores do que o outro. Não. Você está usando 2 pesos e 2 medidas. Os teus filhos você acoberta, mas o filho dos outros você fala mal. O casamento dos outros você critica, mas o teu casamento, as tuas ações como esposa, as tuas ações como esposo, você cobre de alguma forma. O problema sempre é com o outro, você já percebeu isso? Você não para em empresa nenhuma, emprego nenhum, porque ninguém presta. Não tem uma empresa sequer que mereça você lá. Quem você pensa que você é? Não tem um ministério na igreja que cabe você, porque você é o santo, você é o bom, você é o competente, você é o excelente. Vai passar o busão de fogo ali, irmão, daqui a pouco sai para você entrar no busão de fogo, porque você está muito santo para o meu gosto. Às vezes o problema não são os outros, às vezes o problema não é a equipe, às vezes o problema não é o líder, não é o gerente daquele departamento, o problema é você. Acho que é bom você começar a assumir as suas responsabilidades. Pare de usar uma fita para medir e a tua fita é desse tamanho, né? Pare. Ter 2 pesos e 2 medidas. Quando nós falamos do profeta Jonas, a primeira coisa que eu acho que vem à nossa mente é: aquele profeta que foi engolido por uma baleia. A Bíblia não diz que é baleia, mas vamos falar que foi baleia, vai, né? Fica mais bonita a ilustração, fica mais fácil para pregar. Mas a Bíblia diz que foi um grande peixe. Assim como não foi uma maçã que Eva comeu, a Bíblia não diz apenas que foi um fruto. Lá dá para falar fruto, é melhor do que falar maçã. Vai falar baleia, não é isso que vai me levar para o inferno. Mas quando ouvimos falar de Jonas, lembramos logo daquele cara que desobedeceu a Deus, daquele cara que recebeu de Deus um destino, porque Deus falou: Jonas, vai para onde? Para Nínive. E ele foi para Nínive. Ele comprou a passagem para Nínive? Não. Ele compra uma passagem para Tarsis. Ele vai para um outro extremo. Ele tenta fugir da vontade de Deus. É tão engraçado quando você vê algumas pessoas correndo da vontade de Deus, porque é impossível correr da vontade de Deus. Você sabia? Sempre a vontade de Deus vai te alcançar. Sempre a vontade de Deus vai te alcançar. Deus vai fazer você voltar para o destino dele rapidinho, porque tudo que acontece nas nossas vidas é da vontade de Deus. Aí Jonas entra no barco, e é cômico, porque esse Deus, ele usa cada pessoa esquisita, cada pessoa estranha. Mas esse é o Deus que me usa, esse é o Deus que te usa, irmão. Esse é o Deus que olha para nós e diz: não dá para usar. Sabe aquilo que você diz: não, isso aí não dá para usar? Deus olha e diz: vai dar para usar sim, eu vou dar um ajuste aqui, vou dar eu vou ajudar, eu vou encher com o meu Espírito Santo, e ele vai abrir a boca dele, e ele vai ganhar multidões para mim. Esse é o Deus que faz essas coisas. Jonas está fugindo de Deus. Como que? Ainda que eu esteja no mais profundo mar, Deus ali também estará. Ainda que eu esteja na mais alta altura, Deus também ali estará. Os olhos de Deus estão por todas as partes. Ele tentou se esconder lá no fundo do navio, e Deus deu uma ordem para o vento, Deus deu uma ordem para o mar, e de repente, aquela tempestade, todos apavorados, com medo de morrer, já jogando muitas coisas para fora.
E eles chegam até em Jonas. E Jonas é o causador daquele tumulto. Às vezes a nossa vida está em um tumulto, porque nós temos trazido alguns Jonas para perto da gente. Tome cuidado, por favor, um conselho do seu pastor. Não leve qualquer um para a sua casa. Você pode estar levando um Jonas para a tua casa, que vai tumultuar a tua vida, vai tumultuar o teu ministério, vai tumultuar o teu casamento. Tome muito cuidado com isso. E às vezes a gente precisa colocar um Jonas para fora. Acho que alguém aqui precisa colocar um Jonas para fora. E aí Jonas, olha, tudo isso está acontecendo por minha causa, estou fugindo de Deus. Então jogaram Jonas para fora. E aí Deus deu uma ordem para aquele grande peixe, vai, a baleia, que engoliu Jonas. Jonas pensando, estou fugindo da vontade de Deus. Não, mas a vontade de Deus estava pegando Jonas. Jonas, você não vai fugir nada da minha vontade. Eu vou te trazer para o centro da minha vontade. Ainda que você sofra, ainda que você chore, eu vou te trazer para o centro da minha vontade. Deus está te levando para o centro da vontade dele. Sabe por que esse negócio que está acontecendo na tua vida te fez estar aqui neste culto hoje? Está te fazendo jejuar, buscar ao Senhor, orar, ler a palavra. Você está se aproximando da vontade de Deus pela dor, mas está. Aí Jonas no ventre do peixe. Jonas era um profeta dramático, e ele começa a chorar, começa a lamentar, porque ele está lá 3 dias e 3 noites. Deus permitiu ele estar no ventre de um peixe vivo, irmão, enroscado às algas, aos alimentos que aquela baleia, aquele grande peixe comia. Ele estava lá, ainda vivo. Tem situações que a gente passa e a gente fala, meu Deus, como eu ainda continuo vivo, como eu ainda estou de pé. É porque Deus nos sustenta, é porque Deus espera respostas de nós. Diga para quem está ao seu lado, Deus está esperando respostas de você. Então Jonas, dentro daquela baleia, começa a responder a Deus, e ele começa a se arrepender, e Deus começa a ver sinceridade naquele arrependimento. Tem situações que nós não saímos dela enquanto nós não quebrantamos o nosso coração, você sabia? Há situações que nós não saímos dela enquanto nós não nos humilharmos diante de Deus. Há situações que nós não saímos dela enquanto nós não reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas. Deus quer tirar alguém de uma situação, portanto arrepende-se, portanto reconheça as suas falhas e limitações e diga, Deus, eu errei e errei feio, mas me socorre, venha ao meu encontro, Senhor. Se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse voltar no tempo, Deus é um Deus de novos começos, e Ele vai fazer não você voltar ao tempo, mas Ele pode gerar alguma coisa na tua vida e te dar uma nova oportunidade para você fazer tudo certo agora. Aleluia, aleluia. Agora Deus, eu vou fazer o que é certo, porque eu fiz uma série de bobagens. Alguém já fez alguma bobagem aqui na vida? Alguém já teve que se humilhar diante do Senhor? Alguém já esteve no ventre de algum peixe aí, de uma situação todo enroscado, embaraçado? Alguém já trouxe algum Jonas para o barco? Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça, é um Deus de compaixão, é um Deus que vê a resposta do nosso coração, porque Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que respondem. Uns respondem, outros não respondem. Qual é o filho que você dá mais carinho? O que responde a você com obediência, ou o que responde a você com desobediência? Então, quando nós respondemos a Deus da forma que Ele quer, nós temos alguns privilégios. Isso é para todos, mas nós precisamos aprender a responder para Deus. E quando Jonas respondeu para Deus, se humilhou, se rasgou, Deus deu uma ordem àquela baleia, e aquela baleia vomitou, colocou Jonas para fora. Ali era um novo start, era um novo começo,
na vida daquele profeta. Deus está dando um novo começo para muitas pessoas aqui. Deus está dando um novo começo para muitos casamentos aqui. Eu não sei quem está recebendo isso aqui. Deus está dando um novo começo para muitos empresários aqui. Deus está dando um novo começo. Eu creio nessa palavra, Senhor. Eu tomo posse disso, Deus. Eu recebo isso na minha vida, Senhor. Mas Jonas, ele está chateado. Jonas está chateado. E Jonas começou a fazer um drama. E Jonas começou: Senhor, eu sabia que você ia fazer isso. Estou todo ressentido, Deus. Jonas estava zangado com Deus, porque Deus agiu com misericórdia sobre Nínive. Porque agora Jonas vai lá e abre a sua boca e começa a profetizar sobre aquele povo. Jonas abre a sua boca e começa a declarar. Eu imagino como Jonas deve ter pregado em Nínive: conserta aí, senão você vai morrer. Arruma a tua casa aí, senão você vai morrer. Para de pecar, viu? Para já com isso. Deus vai matar todo mundo, hein? Jonas não foi tão carinhoso, eu imagino. Mas é engraçado, porque às vezes a gente não quer que Deus abençoe alguém que nos feriu. Às vezes a gente tem um problema com isso, de ver Deus abençoar alguém na qual nós estamos chateados com ela. Só que não é você que impede a bênção de Deus. Não é você que pode segurar a mão de Deus e dizer: Deus, não abençoa aquela pessoa, porque aquela pessoa me feriu, me machucou. Se Deus quer abençoar, Ele vai abençoar. E não é você que vai impedir a bênção de Deus na vida daquela pessoa. E nem aquela pessoa pode impedir a bênção de Deus na tua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Jonas não queria ver Nínive ser abençoada. Jonas não queria ver Nínive salva, porque Nínive era uma espécie de Irã da época. Pensa em um povo terrorista. Jonas queria mais que uma bomba atômica descesse dos céus e consumisse aquelas 120 mil pessoas, destruísse aquela cidade inteira, destruísse a maldade daquela civilização. Mas Deus tinha um outro plano, um outro propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Obedeça o plano, obedeça o propósito de Deus para a tua vida e aceite este desafio diante de ti. Jonas não queria. Ele fugiu porque ele sabia que Deus era cheio de misericórdia. Ele fugiu porque sabia que Deus tinha compaixão. Ele fugiu porque sabia que Deus ia se sensibilizar se alguém chorasse. E aquele povo ouviu aquela palavra ainda que dura. Aquele povo começou a se arrepender, começou a rasgar as vestes, jogar pó de cinzas em sua cabeça. Aquele povo se humilhou, aquele povo fez jejum. E Deus parou. Não vou mais destruir. E agora Jonas está com raiva de Deus. Jonas está zangadinho. Diz para o teu irmão: Jonas está zangadinho, porque as coisas não aconteceram da forma que ele queria. Deus não pesou a mão. Deus não destruiu. Deus não acabou com eles. Deus não fez aquilo que estava no coração de Jonas. Deus tinha um outro propósito. Deus tinha um outro plano. E eu vejo Jonas tão parecido com os habitantes de Nínive, mas ele não estava vendo isso. Ele não estava enxergando a maldade do seu coração. Ele enxergava a maldade do coração de Nínive, mas ele não enxergava a maldade do seu coração, porque ele tinha uma fita para medir Nínive e uma outra fita para medir o seu coração. Eram 2 pesos e 2 medidas. Às vezes é difícil para um pai cobrar do filho que vai para a primeira festinha dele, e o pai lá todo sério: filho, não aceita a bebida, hein? Não põe um gole de bebida na tua boca. Só que quando o filho vai lá na geladeira, tem cervejinha, tem,
tem vinho, tem um monte de coisa ali. Que moral esse filho vai ter para falar para esse pai vai ter para falar com esse filho? Eu acho que um dos problemas de Jonas para falar com Nínive era que ele já estava enxergando: eu sou tão parecido com eles, só que eu preciso bancar a minha santidade aqui. Porque é difícil para um pai falar assim: filho, não fala palavrão. Mas a coisa que o filho mais ouve do pai é palavrão. É difícil para uma mãe falar: filha, para de falar mal das suas amiguinhas da escola. Mas essa filha vê a mãe falando das irmãs, falando do pastor, falando de todo mundo em casa depois de um culto. Às vezes é difícil a gente cobrar de alguém aquilo que nós somos igual ou pior do que aquelas pessoas. Estou pregando para alguém aqui? Pelo menos para mim eu estou pregando, porque essa palavra não é para o povo da manhã, essa palavra não é para aquele que faltou, essa palavra é para você. Diga para quem está ao seu lado: essa palavra é para você. Ouça o que ele falou para você, hein? Porque essa palavra é para você também. Vamos aplaudir o Senhor aqui, por favor. Aleluia! Deus quer fazer alguma coisa aqui nessa noite. Deus quer mexer com as nossas estruturas espirituais, emocionais, físicas. Jonas era tão igual aquele povo. Ele usava uma medida para ele, outra medida para o outro povo. E quando Deus agiu com misericórdia, ele ficou chateado com Deus, ressentido. Mas na hora de receber a misericórdia de Deus lá na barriga do peixe, ele recebeu. Quando você quer misericórdia, quer perdão, você acha que Deus tem que te dar. Mas quando Deus cobra isso de você para com o outro, você tem dificuldade. Você quer que Deus te perdoe, você quer que Deus limpe as suas iniquidades, mas você não tem misericórdia, e você não entende o seu irmão, porque você continua usando uma medida para você e outra para outra pessoa. Nós não podemos ter duas fitas de medir, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas na nossa bolsa. Jonas estava ressentido porque viu um povo sendo alcançado com misericórdia, mas ele se esqueceu que ele também foi alcançado com misericórdia. Se alguém aqui foi alcançado por misericórdia, com misericórdia, levante a mão e dê um glória, dê um aleluia, celebra a Deus. Oh Deus. Agora Jonas, ele sai da cidade chateado com Deus, mas ele vai para um lugar e ele prepara uma cobertura, prepara uma cabaninha, ele senta, porque agora ele quer assistir um show. Ele ainda tinha esperança no seu coração, de que aquele povo ia pisar na bola e Deus ia descer fogo, bola de fogo ia cair do céu. Ele sentou para assistir, ele pensou que ele ia ver um espetáculo. Sabe que Deus falou comigo de manhã, e eu vou repetir isso aqui para você, porque isso é profético para a nossa igreja. Às vezes tem gente que está sentado assim para assistir um show, e você é o personagem principal, mas eles querem ver desgraça, eles querem ver destruição, eles estão sentados para assistir e ver alguma coisa ruim acontecer na sua vida. Mas eu vim aqui como profeta para dizer para alguém que eles vão ficar lá para assistir o que Deus vai fazer na tua vida, porque a bênção de Deus vai te pegar, a graça de Deus vai te alcançar, a bondade de Deus vai agir na tua vida, a prosperidade vai chegar na tua casa. Eles vão ficar lá. Oh, não é isso que eu quero ver, não é isso que eu quero assistir, não foi para isso que eu sentei aqui. Mas vai acontecer tudo o que Deus quer que aconteça na sua vida. Bate na mão de 3 pessoas e diga: Deus é contigo, meu irmão. Oh! Posso ouvir um glória a Deus?
Nós somos bons em fazermos coberturas. Nós somos bons em dar desculpas. Nós somos bons para contar as nossas histórias. As nossas histórias, aquilo que nós contamos de nós mesmos, são como coberturas. Porque você já percebeu que em todas as histórias que você conta, que você é o personagem principal, você sempre é o bonzinho, você sempre é o herói, você sempre é a vítima, porque todos te agridem, todos te perseguem, todos te atacam. Silêncio no auditório. Como nós somos bons em nos cobrir com histórias que só a gente acredita nelas, que a gente quer que os outros acreditem. E aí você é tão bom para se esquivar de problemas, você é tão bom para se safar de algumas coisas. Se a tua casa está de perna para o ar, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa nunca é sua, a culpa é da minha esposa, a culpa nunca é sua. Se a igreja está assim, a culpa é do pastor, a culpa é da bispa. Você nunca tem culpa de nada, você faz uma cobertura. Se a sua vida financeira está assim, toda zoada, irmão, você nunca se responsabiliza. Você culpa o diabo, culpa o tranca-rua, mas essa situação que você está, o tranca-rua está fora, porque você é desesperado para gastar, consumista ao extremo, mal administrador daquilo que chega nas tuas mãos. O tranca-rua está lá, ele está falando que a culpa é minha, mas dessa vez não fui eu que tranquei as coisas para ele, ele se enrolou. Estou até pensando em contratar ele para trabalhar para mim. Você pensa que é o devorador, você que é o devorador. Mas você conta uma história que as pessoas choram, diz: uau, espera aí, qual que é a sua conta? Eu vou fazer uma transferência para você. A gente conta uma história, a gente é bom para cobrir as coisas. Pare de cobrir as coisas, pare de cobrir os seus erros, pare de cobrir as suas fraquezas, pare de cobrir, pelo amor de Deus. Seja mais verdadeiro, seja mais honesto com você, pare, assuma as suas responsabilidades, diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma cura. Não sei se eu estou falando com alguém aqui, se alguém pode me ajudar com glória a Deus, um aleluia. Só que toda história que nós contamos, toda cobertura, ela é falha. Jonas fez uma cobertura para ele, mas Deus viu que aquilo ainda não ia livrá-lo daquele sol escaldante, não ia protegê-lo daquele sol escaldante. Então Deus fez nascer uma boboreira, e quando Jonas acorda, ele vê aquilo e diz: uau, ele se alegrou, porque aquilo protegeu ele do sol. Há algo que pode nos cobrir, há algo que pode nos guardar, há algo que pode nos proteger. É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro, e é só Ele que pode liberar esse sangue, é só Ele que pode liberar esse sangue sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. É só debaixo dessa cobertura que ficamos protegidos, não nas nossas histórias, não na cobertura que nós fazemos, mas é debaixo do sangue poderoso de Jesus. É debaixo do sangue de Jesus, é debaixo da cobertura do sangue de Jesus. O Senhor falou com o mar, o Senhor falou com o vento, o Senhor falou com o peixe, o Senhor falou com a boboreira, o Senhor falou até com o verme, com o bicho que comeu a boboreira. Todos ouviram e obedeceram, mas Jonas, ele resolveu não obedecer a Deus. Às vezes eu vejo Nínive em um nível maior do que o de Jonas, porque Nínive ouviu e se arrependeu, ouviu e mudou.
Mas agora Jonas está olhando para aquela boboreira, ele está se maravilhando, ele está se deleitando da sombra que aquela planta está produzindo. Mas o Senhor permitiu um bicho comer aquela planta, permitiu aquela planta murchar. Eu tenho percebido na minha vida que os momentos que mais cresço, mais desenvolvo, é quando as coisas começam a murchar na minha vida. Porque às vezes alguma coisa vai murchar na sua vida, às vezes alguma coisa vai acabar na sua vida. Tudo porque Deus tem um propósito, tudo porque Deus tem um plano de te fortalecer e de te ver crescer. Diga para você mesmo: Deus me quer grande. Deus me quer grande. Então, para isso, Ele permite às vezes alguma coisa murchar na nossa vida, Ele permite alguma coisa acabar na nossa vida, não porque Ele é mau. E às vezes quando isso acontece, nós falamos: Deus, o Senhor está me abandonando. Não, Ele não está te abandonando, Ele está te treinando, Ele está te preparando, Ele está te forjando para algo que Ele quer fazer na sua vida. Alguma coisa pode acabar, porque nós não crescemos em área de conforto, nós crescemos em área de confronto. Nós não crescemos no sofá, nós crescemos no confronto. É quando as coisas murcham, é quando você tinha tudo, de repente algumas coisas fogem do seu controle e você não vê mais das suas mãos. Alguém já passou por isso? Alguém está passando por isso? É nessa hora que você começa a crescer, é nessa hora que você começa a avançar, é nessa hora, é nesse momento, porque a maior prova da nossa fé, o maior teste da nossa fé, não é quando nós estamos crescendo, não é quando nós estamos prosperando, quando os negócios estão indo, quando você comprou a sua casa própria, enquanto você está pagando as suas contas, não é quando tudo está indo bem, mas é quando as coisas murcham, quando as coisas acabam, quando as coisas faltam, quando algumas portas se fecham. É aí que somos provados na fé. E por que algumas coisas murcham? Por que algumas portas se fecham? Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus, mas eu fiz essa pergunta para Deus, e o Espírito Santo ministrou meu coração: filho, eu estou guardando os teus pés, eu estou te guardando e te livrando do inferno. Por isso eu fechei essa porta para você, por isso eu permiti alguma coisa murchar na tua vida, porque você estava quase saindo do meu propósito, quase se desviando do meu destino para você. Eu precisei murchar alguma coisa na tua vida, para você voltar para mim, e você ouvir a minha voz, e você saber que eu te quero no céu, eu não te quero no inferno. Será que Deus pode confiar em você, mesmo com essa porta fechada? Será que Deus pode continuar acreditando em você, mesmo você não tendo todo aquele recurso que você tinha lá atrás? Deus pode continuar confiando e contando com você. Deus te livrou do inferno muitas vezes, Deus tem te guardado, porque é isso que você chama de prova, de deserto, isso que você chama de pressão, de opressão, sei lá, cada um dá um nome para o problema que está passando. Presta atenção, isso está te levando mais para perto de Deus, isso está te fazendo buscar mais o Senhor, isso está te fazendo ler mais a palavra de Deus, isso está te levando para o céu e não para o inferno. Porque as pessoas talvez não estariam aqui se alguma coisa não estivesse murchando ou murchado em suas vidas. Nós estamos indo para o céu. Mas eu quero terminar aqui a palavra. Eu quero concluir o que Deus colocou no meu coração. Porque quando eu começo a ler o livro de Jonas, eu penso, em primeiro lugar, que Deus estava levantando Jonas para tratar de Nínive.
Deus estava levantando Jonas para ser uma bênção para Nínive. Deus estava levantando Jonas, o profeta, para ele curar e transformar aquele povo. Mas agora eu vejo o inverso. No capítulo 4 eu vejo outra coisa. Eu vejo Deus usando Nínive para transformar Jonas. Não foi Jonas levantado para transformar Nínive, mas Nínive é que foi levantada e usada por Deus para transformar Jonas. Alguém alcançou isso? Não foi Jonas o instrumento para Nínive, mas Nínive é que foi instrumento para Jonas. Porque nós estamos lutando contra algumas coisas que elas não vão mudar enquanto elas não mudarem a gente. Isso que se levantou contra ti é para te mudar, é para te transformar numa pessoa melhor, é para transformar o teu casamento num casamento melhor, é para transformar a tua vida. Alguém pode celebrar ao Senhor? Isso que se levantou, não se levantou para te matar, nem para te destruir, se levantou para te transformar. Quantos estão sendo transformados aqui? Deixa eu ver um barulho de glória. Me ajude a adorar, vai. Você que está enfrentando uma situação, você que está enfrentando resistências, você que está enfrentando uma grande luta, adore ao Senhor nesta noite. Porque essa situação vai te transformar naquilo que Deus quer e Ele precisa. Eu cheguei a uma conclusão: de tudo aquilo que a gente gasta energia e não é mudado, é porque aquilo é para mudar a gente. Você fica 1 hora na esteira, você olha para a esteira, ela continua naquele lugar, nada aconteceu com aquela esteira. Você está todo suado, cansado. Não é para você transformar aquele aparelho é que vai transformar você numa pessoa mais fininha. Aquele aparelho lá que a gente fala, meu Deus, você gasta energia. Aquilo não muda, mas aquilo muda você. Não é você que vai mudar essa situação, mas ela vai mudar quando ela cumprir o objetivo dela, que é transformar a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Deus levou Jonas para o desconforto, porque ninguém cresce, ninguém melhora no conforto, ninguém se desenvolve no conforto, é no desconforto. Eu gosto de conforto. Quem não gosta de um sofá? Quem não gosta, hein? Só que lá não acontece nada. É quando você vai para a rua, é quando você vai derrubar gigante que acontecem as coisas. É quando você vai enfrentar um exército que as coisas mudam. Porque se Davi não tivesse enfrentado aquele gigante, nada teria acontecido. Se ele continuasse lá no conforto, cuidando das ovelhas, cuidando da limpeza da casa dos seus pais. Mas ele foi para o campo de batalha, ele estava num lugar de desconforto, e ele foi adiante daquele gigante. Ele se dispôs a lutar contra aquele gigante, e Deus deu vitória para ele, Deus levantou ele. Eu estou vendo Deus te levantar na terra. Por favor, fique em pé e me ajude a adorar. Porque quanto maior é o plano de Deus para a tua vida, maior vai ser o desconforto que Ele vai colocar na tua vida por algum tempo. Levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor. Se essa palavra de alguma forma falou com você, se essa palavra mexeu com você nessa noite, por favor me ajude a adorar. Ainda que você esteja sentindo um sol quente sobre a tua cabeça, ainda que você esteja passando por uma grande crise econômica, uma grande crise familiar, ainda que os teus filhos não estejam nada bem, por favor, abra a tua boca, cante glória a Deus, aleluia, diga alguma coisa. Aleluia, oh,
não consigo, Deus, eu não consigo ficar sem a tua presença. Ah, Deus, tu és grande, tu és maravilhoso. Adore, 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 adore ao Senhor. Deus quer libertar algumas pessoas aqui. Deus quer curar algumas pessoas aqui. Deus quer quebrar cadeias. Adore, 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 adore ao Senhor. Deus está te levando para um lugar de conserto. Deus está te levando para um lugar de conserto. Aprenda a adorar a Deus em qualquer situação. Aprenda a adorar a Deus em qualquer luta. Leve a mão até o seu coração, por favor. Fale com teu Deus. Quantas vezes você tem sido injusto? Quantas vezes você olhou para o irmão e o desprezou? Quantas vezes você usou uma medida, uma escala para medir alguém, mas usou outra para se medir? Esse é um tempo de conserto. Esse é um tempo de transformação, um tempo de mudança, um tempo de restauração. Tenha misericórdia, Deus. Eu quero usar a lente da tua palavra, Deus, porque eu sei, com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Deus de misericórdia, fala com corações aqui. Espírito Santo, ministre corações, eu lhe peço. Alguma coisa precisa acontecer aqui. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Alguma coisa precisa acontecer na sua casa. Ramandarabashere cantaralamandarabashere mas. Arrabassuri cantere mandaralabashere cantaralamas. Arrabassuri cantaralamandaralabashere canterelemas. Me ajuda, Deus, a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser um marido melhor, um pai melhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a ser um ser humano melhor, mais justo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a ser um pastor melhor, um líder melhor. Quanto maior a unção, quanto maior for o poder, maior a nossa responsabilidade. Nós sabemos, a quem muito é dado, muito é requerido. Mas há um ditado que diz: você quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Isso é uma verdade. Mas o problema não é o poder, o problema não é a unção. O problema é o que nós fazemos com o poder que nós recebemos. O problema é o que nós fazemos com a unção. Porque nós não podemos deixar de ser quem nós éramos antes daquele poder, antes de receber aquela unção. Nós precisamos cultivar a humildade em nossos corações. Quanto maior a unção, quanto maior o poder, mais justo você tem que ser. Às vezes eu sou lento, moroso para resolver algumas coisas, porque eu temo ser injusto com alguém. Às vezes eu preciso resolver algo, mas eu não quero agir com injustiça, e eu meço as coisas, porque eu quero ser justo.
Às vezes precisamos ser duros, mas eu quero agir com justiça, mesmo quando eu precisar ser duro. Senhor, nos ajude, Senhor. Peça para Deus te ajudar, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a ser justo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Eu só vou ter um peso, uma medida na minha bolsa, só um peso, uma medida na minha casa. Obrigado por tua graça, obrigado por tua misericórdia, Deus.